Olá, boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas, nesta noite de 4 de novembro de 2016. Uma saudação especial a todos os colegas, servidores públicos municipais de Pelotas e a toda a comunidade pelotense em geral que assiste à programação diária da TVC, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET. O programa do SIMP, que vai ao ar todas as sextas-feiras ao vivo aqui pela TVC, das 19 às 20 horas. Na apresentação, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP. Primeiramente, desejando a todos uma ótima noite, quase um fim de tarde, podemos dizer, A gente, neste horário de verão, cumprimenta com boa noite, por ser 19 horas, mas em face aí do horário de verão está um sol altíssimo lá na rua. Hoje fez um dia bastante quente em Pelotas, bastante calor, praticamente um dia típico de verão, e que quando nós saudamos a todos aqui com boa noite, é quase praticamente um boa tarde, Então, é um prazer aqui estarmos fazendo o nosso programa ao vivo, já que na semana passada nós tivemos a necessidade aí de reprisar um de nossos programas, e no programa de hoje vocês vão entender o porquê. O SIMP tem se ocupado de muitas atividades, não só aquelas atinentes aos servidores públicos municipais, bem como todos os outros segmentos de trabalhadores, em face da Frente em Defesa do Serviço Público, as escolas municipais, a escola municipal, melhor dizendo, o Colégio Municipal Pelotense, o IFSUL, vários segmentos de alunos e de trabalhadores cada vez mais aí manifestando-se sobre a PEC 241, a reforma do ensino médio e a reforma da Previdência, que, segundo notícias, já aí na primeira quinzena de dezembro, a presidência já estará mandando o projeto para a Câmara dos Deputados, quer dizer, ainda nem sequer foi votada a PEC 241 no Senado, ela já passou por 2 votações na Câmara dos Deputados, o governo já está pensando lá na frente para entrar com tudo já com a reforma da Previdência. Então está vindo aí uma série de ataques a direitos fundamentais dos trabalhadores brasileiros, não só servidores públicos. Então nós reprisamos o programa na semana passada porque o SIMP está presente em todos esses debates, fóruns, discussões, mobilizações, atividades, e este nosso programa de TV aqui semanal, ele reveste-se de um caráter muito importante, porque ele também é informativo, e não só o servidor, a comunidade em geral. Então hoje eu vou estar aqui explicando mais um pouco dos malefícios desta PEC 241, que atinge não só trabalhadores, atinge toda a comunidade brasileira, toda a nação brasileira que necessita de serviços públicos, principalmente nas áreas da saúde e educação. Esta PEC vai com certeza atingir não só a oferta desse serviço, no sentido de reduzi-las, de ter menos investimento, vai impactar diretamente na prestação de serviço público via Sistema Único de Saúde, via universidades públicas, escolas públicas, e vai atingir em cheio, inclusive, a correção do próprio valor do salário mínimo nacional. Então, nós vamos aprofundar bastante este tema. Estamos trazendo hoje 5 vídeos de atividades as quais o SIMP encontrava-se envolvido desde a semana passada até o presente dia de hoje, agora há pouco à tarde. Então, por isso nós pedimos desculpas de não ter sido possível a realização do programa de forma ao vivo na semana passada, mas hoje estamos aqui ao vivo, repetindo, 4 de novembro de 2016. E, para isso, uma das ferramentas, uma das fontes de informação da nossa entidade para poder bem difundir, orientar e externar, ampliar esse atingimento é através das nossas mídias eletrônicas. Então, vamos a elas. Primeiramente, aí no rodapé do seu televisor, o nosso site oficial, a nossa página eletrônica, www.simpelotas.com.br. Esse é o site do SIMP. Você
Acessando a nossa página, você tem informações como nossos serviços de convênios, todos os serviços que o SIMP oferece na sua própria sede, como atendimento com a nossa médica clínica geral, nossa assessoria jurídica, nossa médica dentista e os horários de atendimento da entidade em si. Também você tem acesso a matérias e informações que postamos quase que diariamente. Também algumas legislações de interesse aí da categoria dos servidores e quando você acessa a página, lá no canto superior esquerdo, numa janela um pouquinho menor, ali tem o vídeo do último programa de TV do SIMP, ao vivo, que foi exibido na TVC. Então, quem porventura perdeu um programa ao vivo, não teve a oportunidade de assisti-lo, ou até não dispõe de TV por assinatura local, pode ir via site do SIMP, acessando esse vídeo que fica no canto superior esquerdo, de quem acessa a página, ali ele pode ver na íntegra o último programa de TV. Então, não deixe de visitar a nossa página www.simpelotas.com.br. Na sequência, temos o e-mail oficial da entidade. Se você quiser nos encaminhar algum tipo de documento, vídeos, fotos, enfim, qualquer coisa em anexo, ou deseja simplesmente fazer algum tipo de crítica, sugestão, elogio e até mesmo uma denúncia do seu local de trabalho, você pode utilizar-se desta ferramenta. simp@simpelotas.com.br é o nosso e-mail. Também temos o nosso Twitter, para aqueles que desejam seguir os passos da entidade SIMP, twitter.com/simpelotas. Lá no Twitter, o SIMP sempre coloca o título de uma de suas matérias e um link. Este link, você clicando nele, o remeterá para o nosso site, cuja matéria lá consta na íntegra. Então nós utilizamos o Twitter sempre como uma ferramenta que, de forma bastante resumida, por possuir pouco mais ali de 130 caracteres esta postagem, então a gente coloca o título da matéria, mais o link, e aí você clicando, vai remeter diretamente ao site, lá consta a matéria, você pode ler inteirinha esta matéria, esta informação. Então você que utiliza-se desta ferramenta eletrônica, que é muito importante também, a difundir as informações, twitter.com/simpelotas para aqueles que desejarem nos seguir. Também temos o nosso canal de vídeos no YouTube, onde lá possuímos o nosso acervo audiovisual. No nosso canal de vídeos no YouTube, você encontra todos os programas de TV, encontra vídeos como de debates com os candidatos a prefeito, o debate que nós tivemos em único turno este ano, promovido pelo SIMP, realizado lá no Colégio Pelotense, no dia 14 de setembro deste ano. Você, pelo YouTube, consegue ver na íntegra o debate. É importante para a prefeita que foi eleita, eleita como prefeita, mas a atual vice-prefeita, possa você ali, ao longo dos próximos 4 anos, ver seus comprometimentos, suas promessas, que às vezes caem no esquecimento. Você ali pode ter acesso a qualquer momento, serve como um elemento fiscalizador também. Então, você acessa nossos programas, outros vídeos informativos, imagens também de festas, mobilizações, assembleias. Então você, via site do YouTube, você colocando youtube.com/simpelotas, você acessa o nosso canal de vídeos diretamente, para poder rever, ver, enfim, fique à vontade. E por fim, nós temos o nosso Facebook, O Facebook, no caso, lá nós temos a nossa fanpage, É uma página que nós temos no Facebook, onde postamos diariamente matérias, informações, imagens. Também disponibilizamos sempre lá o link do vídeo do nosso programa de TV. Pelo chat, pelo bate-papo, também funciona como se fosse o e-mail. Lá você pode anexar imagens, vídeos, documentos. Também pode utilizar-se para enviar uma denúncia sobre o seu local de trabalho, enfim. Na nossa fanpage, que você acha lá no Facebook por SIMP Pelotas, você também fique à vontade para curtir, compartilhar e criticar, comentar, elogiar, sugerir em todas as nossas postagens.
As postagens que o Simp faz na fanpage, elas são abertas a qualquer um, para poder colocar o seu comentário, o seu questionamento, ou seja, qualquer coisa que você desejar ali fazer, nós, claro, de uma forma moderada, sempre respeitando os demais, controlando isso, mas é aberto a todos. Então, não deixe de visitar a nossa fanpage no Facebook. Com certeza, lá na pesquisa, você colocando Simp Pelotas, nos achará. Já aqui ao vivo, no nosso programa de TV, até às 20 horas, sua participação para nós é uma honra, nos engrandece muito, e através do número aí que está na sua tela, 91228820, você pode mandar a sua mensagem de texto via SMS ou via WhatsApp. Então, via SMS ou pelo WhatsApp, por ambas as formas, você pode participar aqui ao vivo. Claro, mensagens escritas. Não podemos colocar aqui ao vivo mensagens de áudio. Então, somente mensagens de texto escritas, mas tanto via torpedo, bem como utilizando-se do WhatsApp. Estamos conectados, estamos online aqui até às 20 horas. E este número nos acompanhará até o término do nosso programa. E já dou como informe, aproveitando o ensejo e lembrando a todos, a partir do dia 6 de novembro, tá? Hoje são 4, 5 será amanhã, sábado, 6 domingo. Então, a partir de domingo, todos os números de celular, todos os números de telefonia celular, independentemente de operadora, todos os números de celular do estado do Rio Grande do Sul passarão a ter o dígito 9 na frente do número já existente. Então, exemplo, esse número que está na sua tela, 91228820, já na semana que vem vai ser aqui, 9912288820, ou apenas, para ficar mais fácil, só coloque o número 9 na frente e vai ficar 91228820. Por que isto? Isso é uma resolução da Anatel, que ela ao longo dos anos vem estabelecendo esse calendário de fixação em vários estados e está chegando aqui ao término no nosso estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, a região sul, os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Colocando o dígito 9 na frente, permite-se que libere-se e crie-se mais novos números a ser habilitados, pois são muitas pessoas que diariamente adquirem telefones, chips com novos números, então está terminando a sequência numérica de 8 dígitos. Já está sendo necessário haver 9 dígitos. Então, a partir do dia 6 de novembro, todo telefone celular, número de telefone celular, qualquer um do estado do Rio Grande do Sul, nosso estado aqui, tem que ter o número 9 na frente, a partir de domingo. Mas aí, Tiago, e se eu me esqueci, não me informei, não acompanhei essa informação, se eu não digitar o número 9, já no domingo ou na segunda-feira, digitar o número de sempre, vou conseguir fazer chamadas? Sim, conseguirá fazer chamadas por no máximo aí mais 15 dias, já ali passando a quinzena, entrando já na segunda quinzena deste mês de novembro e início de dezembro. Se a pessoa tentar fazer uma chamada só com o número que existe hoje, sem o acréscimo do dígito 9 na frente, ela não conseguirá mais efetuar chamadas, mas terá uma mensagem de voz, uma espécie de gravação eletrônica que o orientará sobre isso. Então, semana que vem, as pessoas conseguirão tranquilamente fazer ligações sem o acréscimo do número 9 na frente. Mas já fique avisado, a partir do dia 6, domingo, já fica implantado o novo sistema. Todo número de celular passará a ter o dígito 9 na frente. Então, você aí na sua agenda, atualize a sua agenda. Todos os contatos que você tiver ali, você vai ter que colocar o número 9 na frente, já ali no contato, 1 a 1. Existem aplicativos, algumas operadoras até oferecem aplicativos que você, ou baixando, instalando no seu smartphone, pode, com esse aplicativo, fazer com que ele pegue todos os seus contatos e ele insira esse número 9 na frente de todos, para você não ter que fazer de forma manual. Mas já fique atento a essa informação. Então, semana que vem, o número aqui para mensagens e WhatsApp já vai ter o númerozinho 9 acrescentado na frente do 9 aí já existente. Bom,
Vamos lá então para outro informe. Nós temos aqui uma campanha importante que anualmente o Previpel, um Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas, oferece, que é a campanha de prevenção ao câncer de mama. Então o Previpel oferece gratuitamente, através de uma campanha que é realizada de forma anual, que lembra-se como uma data aí internacional, o mês outubro, que chama-se aí de Outubro Rosa, para fazer alusão às campanhas preventivas ao câncer de mama, que atinge num número muito grande as mulheres. Então o Previpel, já há muitos anos, participa, oferece essa campanha, propicia exames, tudo de forma inteiramente grátis. Então, fica aí o aviso, campanha de prevenção ao câncer de mama. O público-alvo são mulheres a partir dos 45 anos, vinculadas, claro, ao Previpel, tem que ser servidoras de regime estatutário, não são servidoras de regime CLT, são servidoras de regime estatutário. Então, mulheres a partir de 45 anos de idade, vinculadas ao Previpel, o Instituto oferece gratuitamente o exame de mamografia, sem custo algum. Existem 3 clínicas credenciadas para esse tipo de exame e que são de livre escolha da servidora aí que tiver 45 anos ou mais. O primeiro local é o ClinRad, que fica lá na rua 3 de Maio, esquina Osório. Temos também a Clinimagem, na rua Voluntários da Pátria 1215, e o Instituto de Radiologia Rahal, que é na rua 15 de novembro 501, quase em frente à Igreja Cabeluda, que se chama. Então, essas 3 clínicas estão credenciadas para oferecer gratuitamente esse exame de mamografia. O período da campanha, pessoal, é de 17 de outubro a 18 de novembro, uma campanha que já está em andamento. Nós já estamos no mês de novembro, então você tem até o dia 18 deste mês, até o dia 18, para ir até o Previpel previamente e retirar a sua requisição, tá? Então você, mulher estatutária, a partir de 45 anos de idade, vá até a sede do Previpel, ali na rua Anchieta 2035, entre 7 de setembro e Neto. O horário do Previpel das 8h30 das 8h30 às 13h30, então das 8h30 às 1h30 da tarde, ou seja, das 8h30 às 13h30, você vai lá, retira a sua requisição, que esta é específica, é autorizativa para você fazer o seu exame de mamografia, e escolha livremente uma destas 3 clínicas credenciadas. É uma campanha muito importante, repito, é inteiramente grátis, não é deduzida, ou seja, abatida daquelas 3 consultas clínicas mensais que você tem direito. E se você já é uma usuária que utilizou as 3 consultas clínicas e que faz jus às 5 bônus, também não é nem utilizada destas de forma bônus. É uma campanha que o Previpel oferece anualmente, inteiramente grátis. Então você, servidora pública, municipal, estatutária, não perca essa oportunidade de fazer um exame importantíssimo, mais pelo caráter preventivo, e já estudos e mais do que comprovado demonstram que o exame de mamografia e alguma espécie de nódulo ou algum tipo de possível câncer de mama, sendo detectado em uma fase inicial, num estágio inicial, ele tem muitos porcentos, uma grande chance de cura de forma rápida, nem de forma tanto invasiva, para fins de químio, rádio, enfim. Então, em se tratando de saúde, sendo ainda gratuito este tipo de exame oferecido, resumidamente, não tem por que não fazer, tá? Nós, em todos os programas, estaremos sempre chamando atenção,
informando e também através das mídias do SINP, lembrando a importância da realização desse exame e para que o pessoal, as mulheres de 45 anos ou mais, possam fazer este exame oferecido pelo Previpel. Bom, hoje, pessoal, nós temos 5 vídeos que tratarão praticamente aí fazendo uma retrospectiva, ou melhor, atualizando a agenda de atividades desenvolvidas pelo SINP. Desde sexta-feira passada, como eu falei, sexta-feira passada o programa foi reprisado, não havia condições de nós o realizarmos ao vivo, em face de muitas demandas, manhã, tarde, noite, madrugada, enfim, e isso passa por diversas ações, e que para vocês poderem compreender melhor, nós vamos ilustrar através de vídeos e explicando quando da exibição de cada um deles. Mas antes da gente chamar ainda o primeiro vídeo, e o primeiro vídeo se refere à sexta-feira da semana passada, e o último vídeo hoje há poucas horas atrás. Então vejam que de sexta passada para cá, nós temos 5 vídeos aqui de atividades intensas assim, atividades estas que o SINP participou, apoiou, ajudou também a organizar em algumas delas, efetivamente, com a direção, através de vários delegados sindicais, servidores parceiros que encontram-se sempre na luta. Mas, para poder chamar, digamos, o primeiro vídeo, que ainda não vou pedir para o Wagner ainda colocar o primeiro, é importante nós compreendermos, e eu disse que vou tratar aqui em todos os programas. Não vou cansar aqui de discutir, de debater, de orientar para você que está nos assistindo nesse momento, que não precisa ser servidor público, embora o nosso programa é mais voltado especificamente aos servidores da Prefeitura de Pelotas. Como os serviços públicos atingem a toda a comunidade pelotense, é importante frisar que esta informação que vou trazer, ela é de cunho muito importante, porque ela atinge a todos os brasileiros. Atingirá se nós não fizermos nada contra, se nós não nos opormos, se nós não cobrarmos dos deputados federais, senadores e do governo federal, que é o proponente desta maléfica PEC, que sua abreviatura trata-se de uma proposta de alteração, de emenda constitucional. Criar uma alteração na Constituição, cria-se através de uma proposta de emenda constitucional, e toda alteração constitucional, ela tem que passar por 2 votações na Câmara dos Deputados Federais, por 2 votações no Senado Federal. Em ambas situações, em ambas as casas, o Câmara dos Deputados e no Senado, nas votações, sempre tem que ter aprovação de, no mínimo, 2/3 do total dos representantes. Então, o governo Temer já havia encaminhado esta proposta de emenda constitucional, denominada PEC 241, e que todos os dias, os jornais tratam, principalmente na televisão, nos mais diferentes canais, tratam sobre o assunto. Mas dependendo do canal, e você assistindo, a PEC 241 é que vai limitar os gastos públicos, como dizem, a gastança, É ela que vai limitar os gastos públicos para não ter mais dinheiro colocado fora, aplicado de má forma, não indo para o ralo comum, obriga os gestores a serem mais contidos nestas aplicações dos recursos, porque alegam aí que quebrou o Brasil, que a questão econômica foi atingida em cheio e agora precisa arrumar a casa, e que o momento é de crise e que cada um de nós tem que dar a sua cota de sacrifício. Bom, engraçado que o governo está fazendo uma proposta que a cota de sacrifício, ela só atinge quem? Ela atinge a
classe mais pobre, ela atinge quem mais necessita de serviços públicos, ela atinge quem é assalariado, e isso eu falo desde servidores, trabalhadores da iniciativa privada, bem como servidores públicos. Porque quando o governo fala de cota de sacrifício, é interessante a gente fazer um parâmetro, né? Quer dizer, então, que o momento é de crise, cada um tem que dar a sua cota de sacrifício, a gente entra com a destruição dos serviços públicos, da saúde, da educação, perda de direitos trabalhistas, previdenciários, congelamento de salário. Isso vai ser a nossa cota de sacrifício, se essa PEC 241 passar. E eu vou explicar por quê. Que nós, 70%, 80% da população brasileira, a nossa cota de sacrifício para toda essa crise do capital vai ser a destruição dos serviços públicos, essa vai ser a nossa cota, a diminuição de oferecimento de serviços na saúde, na educação, vamos perder direitos trabalhistas, vamos perder direitos previdenciários e vamos ter congelamento de salário. Isso tudo por 20 anos, é o que está na PEC. Agora eu digo assim, ok, mas eu tenho que entrar com tudo isso como cota de sacrifício. Qual é a cota de sacrifício dos banqueiros? Qual é a cota de sacrifício da magistratura? Qual é a cota de sacrifício dos deputados federais e senadores? Qual é a cota de sacrifício das empreiteiras? Qual é a cota de sacrifício da indústria automobilística? Qual é a cota de sacrifício daqueles que possuem grandes fortunas? Ninguém desses vai entrar com cota nenhuma de sacrifício. Seus salários não serão diminuídos, não serão congelados, não necessitam de serviços públicos diretamente, né? Pode utilizar-se de saúde privada, de educação privada, segurança privada, assessoria e tudo um pouquinho mais. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, a PEC 241, ela limita que os gestores, seja na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, os gestores, prefeitos, governadores, presidente, determina essa PEC que por 20 anos, aplicações de recursos, por exemplo, como nas áreas primordiais e essenciais, como saúde e educação, tenham os seus aportes de recursos, seus investimentos, apenas reajustados anualmente. De que forma? Isso é o que está na PEC. Leva-se em consideração o valor aplicado na área da saúde e da educação no ano do ano anterior. Então vamos, um exemplo. Se a PEC já tivesse sido aprovada, se ela já estivesse valendo para entrar em vigor em 2017, tá? Um exemplo. Eu pegaria o que foi aplicado em saúde e educação deste ano, o que foi previsto orçamentariamente para saúde e educação para execução deste ano, eu vou usar esse mesmo valor e apenas vou aplicar como correção o índice da inflação desse ano, medido pelo IPCA. Primeiro, inflação não é ganho real, não é valores a mais. Inflação é uma recomposição da perda que gerou naqueles 12 meses. A perda que gerou aquela alíquota inflacionária. Bom, se a PEC diz que os investimentos em saúde e educação por 20 anos, anualmente, é pegar o orçamento do ano anterior daquela área e apenas aplicar a inflação para as áreas da saúde e educação. Vejam a grande diferença como é hoje, tá? Como é hoje, só para vocês terem uma noção. Atualmente, na nossa Constituição Federal, existem previsões mínimas, percentuais mínimos, que os gestores não podem deixar de aplicar
em saúde e educação, ou seja, menos do que isso, você não pode deixar de investir. É ilegal. Então, para você entender bem facilmente em casa, atualmente, não nessa PEC, atualmente, a Constituição exige que os municípios, para você ter uma ideia, apliquem ao menos 25% do total das suas receitas estas oriundas de impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento da educação. Então, municípios, do total das suas receitas, do total, eu, prefeito, eu tenho que aplicar de tudo aquilo que eu arrecadei, no mínimo 25% para a educação de Pelotas. Isso é o que a Constituição diz hoje. Eu, prefeito, não posso, do total das minhas receitas correntes líquidas, eu não posso, daquele total de receita, daquele valor do montante, aplicar em educação menos do que 25%. Isto é hoje, tá? Para você entender, nos municípios. Já para os estados e para a União, para os estados se mantém o mínimo constitucional de 25%. No caso da União, o percentual mínimo de investimento em educação é de 18% do total das suas receitas. Então, vamos entender. Na Constituição Federal vigente, diz que municípios, do total das suas receitas, têm que aplicar no mínimo 25% em educação. Municípios e estados. A União tem que aplicar no mínimo 18%. Ok? Isso em educação. Vamos para saúde. A Constituição Federal fala que na área da saúde, os municípios devem investir no mínimo 15% da sua receita. Municípios devem, do total das suas receitas, aplicar em saúde no mínimo 15%. Já para os estados e o Distrito Federal, estes têm que aplicar no mínimo 12% em saúde, tá? 12%. Então a Constituição, quando foi feita em 88, ela foi para privilegiar essas áreas, dar uma atenção maior a essas áreas, e por lei complementar que foram surgindo ao longo dos anos e alterações, para chegar nesses percentuais, foi também para penalizar o gestor que deixar de aplicar menos do que o previsto constitucionalmente. É como se dissesse: olha, prefeito, olha, governador, olha, presidente, na área da saúde e da educação, o senhor nem querendo pode aplicar menos do que o percentual previsto. Ok. Vamos pegar essa famosa PEC, que o governo e algumas emissoras de TV a vendem como excelente, como bela, tá? Só para vocês terem uma noção, a PEC, ela vai limitar os investimentos na saúde e em educação pelo valor do orçamento do ano anterior e vai aplicar o IPCA, que é a inflação medida. Então quer dizer que se o IPCA der esse ano, um exemplo, 7%, só vai ser aplicado 7% em cima do valor já do ano que passou, do ano anterior, para eu aplicar para o outro ano. Eu só vou pegar a inflação, que é a perda daquele corrente ano, eu só vou pegar o percentual do IPCA dos últimos 12 meses, o acumulado, e jogar em cima do valor velho. Ponto. É isso que eu vou aplicar em educação no ano que vem. E com a saúde é a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso para vocês? Por 20 anos fazendo esta prática, é óbvio que vai diminuir em muito os investimentos na saúde e educação, porque fogem da previsão mínima constitucional exigida. E na prática, esse valor vai ser menor, porque mesmo que haja um crescimento econômico no país, seja o que for, aplicando apenas como correção o IPCA sobre o valor orçado do ano anterior, por 20 anos, vão ter, na área da educação, redução no aporte de recursos, redução na oferta de vagas em escolas, redução
nas universidades públicas, redução de vagas, redução nos programas nas áreas educacionais, como Ciências Sem Fronteiras, ProUni e tantos outros programas federais, tá? E nas áreas da saúde, com certeza. Mas isso assim, ó, sem sombra de dúvida, sem errar. Diz ainda na PEC que se o gestor não cumprir o que está estabelecido na PEC, esses limites, se ele não observar esses limites impostos pela PEC, ele será impedido de fazer concurso público, de contratar, de nomear e várias outras sanções. Outra coisa que eu quero chamar a atenção da PEC, salário mínimo nacional. Pessoal, e isso é estabelecido em lei federal, como o salário mínimo nacional, ele é reajustado anualmente. Qual é a metodologia que é utilizada para reajuste do salário mínimo? O salário mínimo, ele entra em vigor em janeiro de cada ano, o novo salário mínimo. Então, como é calculado para chegar àquele valor? Pega-se a inflação do INPC, medida pelo INPC, do ano anterior, do acumulado dos 12 meses, tá? Pega-se o percentual da inflação medido pelo INPC, este acumulado, mais as riquezas produzidas pelo país no ano retrasado. Então, vou exemplificar. Para o aumento do salário mínimo de janeiro de 2017, eu vou pegar a inflação dos 12 meses medida pelo INPC deste ano, 2016, e o PIB, Produto Interno Bruto, as riquezas produzidas pelo país, lá de 2015. Esta composição aplicada ao valor anterior é que dá o percentual total de reajuste sobre os R$ 880, que é o salário de hoje, que em janeiro passa a ser outro. Bom, o que acontece para isso? O que acontece? Com a PEC, o que vai acontecer? A PEC, ela não prevê as riquezas produzidas pelo país como elemento de reajustar anualmente, inclusive o salário mínimo. Então isso vai fazer com que até a forma de reajuste do salário mínimo anualmente não leve em consideração, ao longo dos 20 anos, as riquezas produzidas pelo país. Não leve em consideração o PIB. Então, até o aumento do salário mínimo, que nos últimos anos vem crescendo de uma forma positiva, boa, até, isso aí, ao longo dos 20 anos, vai mudar totalmente. E isso, pessoal, eu estou falando da PEC 241, que ainda tem que ser votada no Senado. Em dezembro, o governo vai estar mandando a reforma previdenciária, onde vai obrigar todo trabalhador e trabalhadora brasileira, inclusive agricultores, para poderem se aposentar, no mínimo, terão que ter 65 anos de idade. E ainda se prevê a proposta de quem estiver aposentado ainda durante a aposentadoria ter que contribuir para a Previdência. Isso é o que vai vir depois da PEC. Não estou fazendo terrorismo, isso aí é estruturado, é um plano desse atual governo. Então, se a população brasileira não acordar agora e não cobrar dos parlamentares, vai ser patrolada por 20 anos. E olha que eu estou falando aqui bem tranquilo, minha fala não é partidária. Primeiro que o SIMP, a entidade, não tem partido, os seus diretores também não, eu sequer sou filiado a algum partido, a presidente do SIMP sequer é filiada a algum partido. A fala aqui não tem nada a ver com partido, tem a ver com a política. Ou nós brasileiros nos ocupemos da política, ou a política se ocupa da gente, que é uma famosa frase de Bertold Brecht. Então, vamos se atentar. Fiz todo esse preâmbulo, essa explicação, porque agora aí, nesses 25 minutos que temos ainda de programa, nós temos aí não 20 minutos total de vídeo, para ser mais preciso, até para não assustar o Wagner lá, que também o Wagner tem que controlar o tempo lá, nós temos nos 5 vídeos um total aí de 16 minutos, na verdade. Então, para a gente não fazer as coisas aqui de forma atropelada, eu expliquei tudo isso antes, e todos os vídeos, claro,
um a um. Eu vou pedir para o Wagner voltar para a minha imagem quando terminar o primeiro vídeo, antes de chamar o segundo e assim sucessivamente. Mas todas as imagens que vocês vão ver são de reuniões, de atos, de movimentos, tudo em defesa dessas lutas contra essas medidas que o governo Temer está propondo e tentando fazer, para que você tenha essa compreensão. Então o Wagner vai nos colocar o primeiro vídeo, que é da reunião da Frente em Defesa do Serviço Público, das Conquistas Sociais e Trabalhistas. Essa frente foi criada pelo SINP, junto com as representações de vários outros movimentos sociais sindicais. Então, tem desde servidores federais, do Estado, do município, representantes de trabalhadores na iniciativa privada. Então, aí estão representações de sindicatos, de associações, de movimentos sociais, sindicais, todos, de alunos, inclusive, preocupados, muito preocupados com essa PEC, com essa reforma e com a responsabilidade. Essa reunião foi sexta-feira passada, lá na sede do SINP, à tarde, uma reunião que foi aí até 8, 9 horas da noite, não deu nem para a gente poder passar aqui tudo de forma ao vivo. Então esta reunião foi no sentido da gente semanalmente nos encontrarmos, discutirmos as ações, as medidas, como esclarecer a comunidade aqui local pelotense, como chamar a atenção das pessoas para que elas se apropriem dessa discussão, porque vai atingir a todos. Tem pessoas que acham, não tem nada a ver, isso é bom, isso aí é coisa de quem é partidário, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Pessoal, ainda bem que esse programa é ao vivo, mas ele é gravado. Se isso tudo passar e acontecer, e a TVC tiver aqui ainda, né, para poder demonstrar para você, se não tiver, a gente vai ter as nossas mídias sociais, enfim, nós vamos frisar as imagens e dizer, não venham dizer que a gente não avisou, não venham dizer que a gente não fez nada para combater isso, não venham dizer que por que não nos alertaram que era tão ruim assim, não. Quem disser isso lá na frente, eu vou dizer, e todos esses colegas vão dizer, não é verdade. A gente está chamando atenção, a gente está discutindo, tem gente que acha que a gente está fazendo mais do que é, e não é, não é. Pessoal, 20 anos é muito tempo de cortes, de baixo investimento, de problemas que vão atingir em cheio na parte social, nos serviços sociais e públicos que precisamos ter. É que eu digo, não tem cota de sacrifício para senador, para deputado, não tem cota de sacrifício para empreiteira, não tem cota de sacrifício para aqueles que estão dentro daqueles poucos % de privilegiados. É essa a questão. E isso muitas emissoras de TV não falam. Então, aí é que está a questão. Então, esta reunião foi lá na sede do SINP na sexta-feira da semana passada, dia 28 de outubro. E lembrando, né, bem nesse dia era o dia do servidor público. Dia 28 de outubro é o dia do servidor público. E não tinha feriado, não tinha descanso no dia do servidor público. Nós estávamos lá, reunidos lá na sede do SINP, junto com todos esses representantes, seja do UFPEL, dos docentes da Universidade Federal de Pelotas, do IFSUL, dos servidores da Universidade Federal de Pelotas. Tínhamos ali do SINASEF, Sindicato Nacional dos Servidores Federais, do CEPERS, do SINP, do Sindicato dos Metalúrgicos, dos Trabalhadores da Alimentação, enfim, se eu vou nominar todos, vou ir aqui até as 20 horas, mas é importante a união de todos nesse combate. O segundo vídeo é uma clara e bela demonstração. Segunda-feira, nesta semana agora, dia 31 de outubro, os alunos do Colégio Municipal Pelotense ocuparam a escola na manhã desta segunda-feira, conforme imagens que vocês vão ver aí, tá? E um movimento extremamente pacífico, não teve nenhuma depredação na escola, nenhum quebra-quebra, não teve nenhum transtorno, um exemplo típico de cidadania desses jovens alunos e melhor, um exemplo cívico. São os alunos jovens chamando a atenção dos pais e de outros alunos dos malefícios da PEC 241, da reforma do ensino médio, né, através de medida provisória do Temer, quer dizer, ele não chama nem as partes envolvidas para discutir para uma reforma total do ensino médio, quer dizer, ele impõe goela abaixo
através de medida provisória. Esses cartazes, todos eles explicam, tem frases ilustrativas, tem informações para a comunidade entender. Então não é essa história, o aluno não quer ter aula, o aluno tem que recuperar a aula depois, não tem como ele não ter, né? Os alunos ocupam a escola como uma forma de protesto, de demonstrar, chamar a atenção dos gestores, da comunidade, dos pais, dos alunos, da necessidade da mobilização. Não tem movimento partidário nenhum ali, pessoal, nenhum. Já começa pelo processo democrático de ocupação, que os alunos fazem uma assembleia e por votação, tá? Por maioria é que se definiu a ocupação do Pelotense. Então eu estou deixando bem claro que essa ocupação se deu nesta segunda, tá bem? A ocupação se deu nesta segunda, pela manhã. Então os alunos estavam lá, dando um belo exemplo, conversando, inclusive com a comunidade que lá se envolvia. Com certeza os alunos tiveram o apoio do SIMP, e quando a gente diz apoio não é qualquer tipo de interferência, até porque nós ficamos ali pelo lado de fora, junto com os outros demais, mas apoio no sentido de dar-lhes o suporte necessário, seja com alimentação, produtos de higiene, né? Orientando para quem tem mais experiência no sentido de luta, tudo em não depredar, em manter o patrimônio público, até porque é de todos nós, mas deram um belo exemplo, foi muito bonito o ato desses alunos. Então eu repito, essa ocupação dos alunos no Pelotense se deu oficialmente pela manhã de segunda-feira. A Guarda Municipal fez o seu papel de lá fazer a troca da ronda, né, dos guardas que ali trabalham, acompanhar lá dentro, verificar que estava tudo direitinho, sem qualquer tipo de problema. Então aí mesmo a nossa presidente Tatiane conversava com uma das fiscais ali, uma das responsáveis pela Guarda Municipal. Então tudo sem qualquer tipo de problema, totalmente pacífico, e isso fez com que muitos se reunissem em frente ali ao Pelotense, na manhã bem cedinho, desta segunda, dia 31 de outubro. Por enquanto eu falei só da ocupação, porque depois eu vou falar da desocupação. Mas eu estou dando bastante ênfase. A ocupação se deu oficialmente segunda-feira, mais propriamente dito pela manhã ali. Começou no final de semana, mas oficialmente ali foi na segunda-feira pela manhã, que teve o apoio, a recepção dos pais, dos alunos, para explicar-lhes e informar-lhes sobre tudo. Depois eu vou dizer sobre a desocupação. Bom, os alunos do IFSUL já estavam ocupando o prédio do IFSUL Polo, ali na Praça 20 de Setembro, há mais ou menos 2 semanas, inclusive com apoio de diversos professores da própria reitoria, inclusive. Só que a Procuradoria da República, né, andou chamando aí na chincha, como se diz, o reitor, e disse: olha, nós vamos pedir aí reintegração de posse e os alunos vão ter que sair de lá. Pois bem, depois de muito tempo lá, né, muito tempo, 2 semanas, mas um tempo bem maior que o do Pelotense, que depois eu vou explicar, os alunos do IFSUL também deram um belíssimo exemplo, foram os primeiros a ocupar aqui em Pelotas, né, foram resistentes no sentido de luta, de mobilização, e da mesma forma, né, na vistoria feita antes da reintegração de posse, na vistoria feita pelos órgãos competentes, nenhuma depredação, nenhum objeto quebrado, danificado. Quer dizer, é mais do que justa esta mobilização desses alunos. Então, Wagner, pode soltar para nós aí o vídeo dos alunos lá do IFSUL, né? Esse vídeo aí é bem longo, é de 8 minutos, e é o vídeo da desocupação, né? Então, depois de 2 semanas, esses alunos ocupavam lá o IFSUL, e já nesta segunda-feira, depois das imagens ali do Pelotense, foi a saída destes alunos, né? Eles tinham até terça-feira para sair, né? No prazo dado era até terça, mas optaram por sair calmamente, tranquilamente, com todos os seus materiais, nesta segunda pela manhã.
Isso era por volta das 11 horas e foram totalmente ovacionados, aplaudidos, né? Depois de 2 semanas de resistência, está aí a mobilização deles, foram amplamente aplaudidos, elogiados. Não era ali só por professores, pais e outros colegas, também tinha várias pessoas ali da sociedade mesmo, né? Repito, não pertencia a partido político nenhum, muitas sequer faziam parte de algum sindicato. Claro que vários sindicatos também estavam apoiando o belo exemplo desses alunos, porque foi uma força autônoma, independente, né? Foi de iniciativa deles. Nessas 2 semanas de ocupação, por diversas vezes eles saíam ali em frente à Praça 20 de Setembro com faixas, cartazes para reivindicar, demonstrar, panfleteavam, né? Panfleto feito por eles mesmos com orientações para serem entregues à comunidade na calçada, aos motoristas, para informá-los do que, pessoal? Para informar a todos estes, basicamente, que eu informei aqui antes dos vídeos, né? Todas as preocupações que a sociedade tem que ter com essa PEC 241, o quão grave ela é, o quão prejudicial ela vai atingir a toda a comunidade, toda a nação brasileira, principalmente aqueles que necessitam e utilizam-se de serviços públicos, principalmente nas áreas da saúde e educação. Então vocês vejam todos os alunos aí saindo um por um, depois de 2 semanas, né, ocupando o IFSU, resistindo bravamente, e só tiveram que sair mesmo por decisão judicial, né, que impôs aí a reintegração de posse, cujo prazo máximo de saída, ou seja, de entrega do prédio do IFSU, era até esta terça-feira, mas eles optaram por sair nesta segunda. E isto aí que vocês estão vendo, a saída de todos, que lá, e vejam que eram centenas de alunos, né? Deste se deu nas 11 horas da manhã, né? Grande parte deles ali todos saindo de mãos dadas, né? De bocas fechadas por esparadrapo, tipo dizendo: estão querendo nos calar, estão querendo acabar com a nossa indignação, estão querendo cercear o direito de manifestar-se, de chamar a atenção da comunidade, mesmo, repito, sendo de forma pacífica, sem ter qualquer tipo de influência. E é isso que se chama atenção, né? O que se tornou bonito nesse movimento é que são jovens, são formadores, né? Estão formando, na verdade, a sua opinião, ainda em fase de formação de caráter, mas que têm noções claras, né, que esta geração mais jovem será atingida com esta PEC em cheio, para aqueles estudantes principalmente que pretendem se formar, depois retribuir em forma de serviço, independente das áreas que atuarão, mas somente através da educação é que podemos formar cidadãos, formar um país digno, né? Então aí demonstra que depois da saída da desocupação do Pelotense, eles saíram ali para frente da Praça 20 de Setembro, por alguns momentos bloqueavam as ruas, a rua na verdade, para demonstrar a sua manifestação em faixas, cartazes, e por horas também liberavam. Aí, pessoal, é o momento da marcha. Eles fizeram uma grande marcha pelas ruas da cidade, começando aí pela Praça 20, depois dobraram na Marcílio Dias. E aí está um momento muito bonito. Na Marcílio Dias, neste momento, eles pararam em frente ao Pelotense. Para quê, pessoal? Para se solidarizarem, para darem o apoio aos alunos do Pelotense, que recentemente haviam ocupado o colégio. Então, enquanto o IFSU, aí estes alunos estavam desocupando o IFSU, eles foram dar todo o incentivo, todo o apoio, passarem toda a sua energia para os alunos do Pelotense, como ali vocês estão vendo nas imagens, né? Então os alunos do Pelotense ficaram muito emocionados, né? Muitas pessoas naturalmente choraram ali, né? Por um movimento bonito, né? Um grupo de alunos do IFSU que por 2 semanas que resistiu bravamente, desocupando o prédio, foram dar apoio para outros colegas de uma outra instituição, apenas em nível municipal, que é o Colégio Pelotense.
foram em marcha do IFSU até aí o Pelotense. Depois do Pelotense, né, estes alunos seguiram pela Avenida Bento Gonçalves e posteriormente pegaram a Rua Anchieta e a Gonçalves Chaves para irem até o prédio da reitoria do IFSU. Por que até o prédio da reitoria do IFSU, pessoal? Porque eles saíram dali do prédio Polo, né? E quando eles saíram daquele prédio, eles definiram, bom, já que a interdição trata-se do prédio do IFSU, especificamente, nós vamos ir então lá para o prédio da reitoria e vamos ocupar então o prédio da reitoria. E aí eles já estavam na esquina da Antônio dos Anjos com Gonçalves Chaves, né? De vez em quando fazia o trancamento para panfletear, informar a comunidade, os motoristas, e já estavam em deslocamento para o prédio da reitoria. Prédio este que encontra-se ocupado hoje por esses alunos, o que vocês vão ver ao final aí destas imagens. Aí o pessoal já está dentro do pátio de acesso ao prédio da reitoria. E isto tudo foi nesta segunda-feira, pessoal. Tudo isso nesta segunda-feira. E aí, isso aí já era por volta de meio-dia, 1h da tarde, quase 1h30 da tarde. Também pacificamente, tá? Sem nenhum quebra-quebra, sem nenhuma depredação, esses alunos, aos poucos, foram acessando, ingressando o prédio antes de reunirem-se com a reitoria, né? Aí era o momento que eles estavam manifestando-se, votando a favor pela ocupação do prédio, aí onde foram, vários deles sentaram-se para aguardar os seus representantes, que são os que encontram-se em pé, para estes representantes subirem o 5º andar lá, como vocês estão vendo, subirem para conversarem com a reitoria, né, com o pessoal responsável, a fim de ter uma reunião prévia, entregar uma carta, um documento oficial dos seus anseios, dos seus propósitos, né, de qual era o propósito da sua mobilização, da sua manifestação, e gentilmente, como vocês veem nas imagens, a equipe ali do IFSU, da reitoria, recebeu esta representatividade, recebeu esse grupo de alunos, né, de forma ordeira, de forma organizada para ocuparem o prédio. E assim os alunos do IFSU encontram-se até hoje. Wagner, só para te deixar bem tranquilo, tá, Wagner? São 19h53. O próximo vídeo, Wagner, tem apenas 2 minutos e 50. Então dá para colocar tranquilo. O próximo vídeo, pessoal, trata-se do ato que os alunos do Pelotense fizeram hoje pela manhã. O ato denominado Gato Pelado Ocupa a Rua. Por quê, pessoal? Vejam só, vejam só. Vocês estão vendo essa marquise aí, ó? Essa marquise aí é do Pelotense. Ela está quase caindo na cabeça das pessoas. Mas há muito tempo a marquise está assim. Há muito tempo. Não é de agora. Agora, pasmem, pasmem. Os alunos do Pelotense ocuparam o Pelotense segunda. Um dia depois, terça-feira, o prefeito Eduardo Leite, através da Procuradoria-Geral do Município, entra com um pedido de liminar, tá, no Tribunal de Justiça, no Poder Judiciário aqui de Pelotas, e que pedindo a reintegração de posse. Vocês sabem, alegando o quê? Além de pedir a reintegração de posse, alegando a preocupação com esses alunos por causa da marquise. Que como os alunos por algum tempo ficaram ali em cima, mas eles não ficam lá em cima, eles ficavam dentro do prédio. A prefeitura estava preocupada com a integridade física desses alunos e que essa marquise poderia cair. E o juiz, né, que despachou, que prolatou essa sentença, o doutor Bento Fernandes de Barros Júnior, coloca isso no despacho, né? Que, ademais, a paralisação das atividades da escola suspende o calendário letivo, traz o prejuízo a toda a comunidade estudantil, assim também como eventual impossibilidade do Enem. O juiz não desconhece o direito à manifestação. No entanto, ele evidencia o risco a que estão sujeitos os estudantes, sobretudo no que se refere à marquise do colégio. Quer dizer, vejam só,
Antes de ter a ocupação, o prefeito, o Poder Judiciário, ninguém estava preocupado com a Marquise. A Marquise lá está com os vergalhões de ferro à mostra, a Marquise está quase caindo, e aí a prefeitura nunca interditou, não fez obra, os alunos vão lá todos os dias, continuam tendo aula, hoje tiveram aula. E aí o despacho dizia o seguinte, que imediatamente, um dia depois da ocupação, imediatamente os alunos tinham que entregar o prédio, se tivesse resistência, seria utilizado força policial, em caso de resistência ao cumprimento, né? Então vejam, né, no nosso ponto de vista, a brutalidade, né? E hoje eles fizeram uma passeata pela manhã e que culminou em frente à prefeitura, tentando falar ali com o prefeito Eduardo Leite, né? Quer dizer, o IFSU consegue ficar 2 semanas ocupando o prédio lá. Os alunos do Pelotense conseguem ficar um dia porque o prefeito pede a reintegração de posse, preocupado que a Marquise podia desabar. Quer dizer, antes de ter a ocupação, a Marquise estava do mesmo jeito, ela não estava interditada e todo mundo poderia ter acesso. E pode ainda ter acesso. E o juiz também se preocupa nesse sentido. Por fim, Wagner, o último vídeo, que é de 1 minuto e 20, Wagner, para acabar o programa, 1 minuto e 20, cronometrado, Wagner, é a reunião que nós tivemos agora lá na sede do SIMP, tá? Essa reunião é da Frente em Defesa do Serviço Público, que já está organizando, tá, todos os preparativos para a grande greve geral. Dia 11 de novembro, Pelotas vai parar, todo o Brasil vai parar. 11 de novembro será o dia denominado greve geral, para protestar contra a PEC 241, contra a reforma do ensino médio, contra as reformas previdenciárias e trabalhistas que estão por vir. Então hoje essa frente se reuniu para organizar todas as atividades do dia 11, que será o dia de greve nacional. Toda a nação brasileira está convocada. Se não se unir agora, não terá como reclamar pelos próximos 20 anos. Nós chamamos a atenção de todo mundo para isso. Então, até agora há pouco, estávamos lá no SIMP, essas são imagens recentes, tá? Todo esse pessoal aí da UFPEL, da DUFPEL, dos metalúrgicos, da alimentação, do SIMP, né, de tantos outros segmentos, do SANEP, enfim, do CEPERS, todo mundo aí preocupado, né, com o que se avizinha, com os combates, as lutas, as forças de repressão que podem ser utilizadas, e nós cada vez mais vendo que o judiciário não tem um olhar tão assim apropriado para o trabalhador ou em defesa da mobilização, da manifestação, né, o que até a gente respeita as decisões, mas não é à toa aí que o governo federal deu um bom aumento aí para a magistratura, para o Poder Judiciário. Bom, terminamos aqui mais um programa de TV do SIMP, desta noite de 4 de novembro de 2016. Me despeço por aqui, desejando a todos um belo final de semana, prometendo nos reencontrar na próxima sexta. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.